Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinanci Silva e convido você para assistir a uma aula excelente de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Muito bem, então o objeto de conhecimento da nossa aula trata do seguinte: conhecimento amplo de vocabulário e utilização de recursos linguísticos e multissemióticos na articulação de parágrafos, orações e períodos. Detalhamento: análise dos sentidos na tessitura do texto e uso de palavras ou expressões para ampliação de sentidos e uso crítico da língua, nas diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, nos distintos campos de atuação social e nas diversas mídias sociais. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar dois gêneros textuais. Então, você vai conhecer aqui o gênero textual, a notícia, e depois o publicitário, certo? Então, vamos começar aqui pelo gênero textual, a notícia. Eu tenho certeza que você já abriu um jornal, você já leu um jornal, você sabe do que se trata. Mas você já procurou se aprofundar para entender, para compreender de fato esse gênero textual e saber sobre a importância desse gênero, suas características, para que ele serve, qual a função que ele tem na sociedade? Não? Então vamos aprender hoje. Começando por definir o que é a notícia. A notícia é um gênero textual e você já sabe que por gênero textual, né, você vai entender aquele texto, né, que se manifesta com algum tipo de tipologia. Nós temos 5 tipos de tipologia, mas nós temos infinitos gêneros textuais, tantos quantos forem as necessidades, né, de interações sociais. Então, a notícia é um desses gêneros textuais. É um gênero textual que pertence ao campo jornalístico. Então, acima de tudo, a notícia é isso. Um gênero textual jornalístico. É um texto narrativo, e aqui é a tipologia dele, é uma tipologia narrativa e informativa. Veja aí que você já tem, então, duas características do gênero textual notícia, que pertence ao campo jornalístico e é um texto com a tipologia narrativa e informativa. Por quê? Porque esse gênero textual, ele vai relatar, ele vai contar, ele vai relatar um fato e vai transmitir informações sobre esse fato, sobre um determinado tema, um evento, um fato. Qual é, então, a função da notícia? Para que serve a notícia? A notícia, ela serve, ela se presta, ela tem esta função de informar fatos atuais e de interesse social. Aqui você tem que entender bem para que serve esse gênero textual. Serve para informar a sociedade sobre os fatos atuais. Não são fatos antigos. A notícia é o gênero que vai trazer informações, vai trazer, vai contar, vai relatar um fato que é do cotidiano, é ali, do presente. Então, vai trazer as informações, vai informar, vai relatar fatos, eventos, notícias atuais e que despertam o interesse social. Isso ficou claro para vocês, gente? Ficou? Muito bem. A notícia também, ela visa ser objetiva e apresentar o fato de maneira rápida, contando o que realmente interessa para o leitor logo no início do texto, que é para chamar a sua atenção. Então, o autor de uma notícia, né, ele vai escrever, ele vai relatar esse texto, né, ele vai trazer esse texto
com esse objetivo de ser claro, de ser preciso, trazer a informação e relatar esta informação dessa forma. Seguindo, então, vamos continuar entendendo sobre o gênero textual notícia. Então, o autor de uma notícia, ele tem como principal objetivo escrever esse texto de maneira fluida, certo? Ele vai escrever esse texto com esse objetivo principal, que é um texto fluido, dinâmico, sem a repetição de informações, especialmente informações desnecessárias. Então, a função da notícia, né, desse gênero textual notícia, é contar, é relatar de maneira clara e objetiva. O que é isso? Claro e objetivo. É contar de maneira que não permita outras interpretações, a não ser do fato. Vai relatar o fato da forma como ele aconteceu, onde aconteceu, né, quando aconteceu, então de maneira clara e objetiva, apontando os principais pontos, né, sobre esse assunto, sobre essa notícia. Gente, esse aspecto aqui ficou claro para você? Você já tem aqui então ainda tem aqui uma noção geral do que vem a ser a notícia. Então, esse gênero textual notícia é um gênero que tem um caráter imparcial. É isso que está dizendo aqui, ó, contar de maneira clara e objetiva, né? Aqui não tem que estar emitindo opinião. E é isso que você tem que entender quando você estiver assistindo ao jornal ou lendo a notícia sobre determinado fato. Você que é esclarecido tem que verificar, tem esse filtro aí. Aquele texto tem que ser noticiado de maneira imparcial, não tendenciosa, não mostrando parcialidade, e sim imparcial. O autor da notícia, ele não deve defender ou o lado A ou o lado B, certo? Sobre o tema que ele está escrevendo, que ele está falando. Certo? Ele não deve mostrar aquele posicionamento dele, eu vou defender esse lado aqui, por isso, por aquilo outro. Não, é imparcial, ele tem que ser imparcial, noticiar o fato, como ele aconteceu, da forma que aconteceu, conforme as testemunhas relatam, o evento em si. E sem se posicionar, sem se colocar a favor ou contra, não é? O posicionamento dele não deve existir ali sobre aquele assunto. E os temas, então, das notícias, eles podem variar, não é? Podem variar, são vários os temas, pode versar sobre economia, sobre cultura, sobre política, sobre saúde, enfim, vários temas, né? Esse gênero textual, ele pode ser encontrado onde? Quais os veículos, né, que conduzem a notícia, que trazem, quais os suportes da notícia? Nós podemos encontrar a notícia, o gênero textual notícia, nos jornais, nas revistas, na internet e em outros meios de comunicação. Vamos conhecer agora, então, as características do gênero textual notícia. Outras, né? Vamos amplificar aqui o nosso conhecimento sobre esse gênero textual. Vamos, então? Olha, então nós temos aqui as temáticas, já falamos, né? Então, as características da notícia. As principais características do gênero textual a notícia são essas aqui que nós estamos listando para você, que é um texto de cunho informativo, traz a informação de maneira clara, vai contar o fato, o evento de maneira clara e objetiva, sem emitir opiniões, sem se posicionar. O texto deve ser descritivo e ou narrativo, lembra? É a tipologia narrativa, descritiva, relatando e descrevendo o fato que aconteceu numa época recente, no presente, certo? Os textos da notícia, eles são relativamente curtos, porque ele vai responder determinadas perguntas que mais adiante vamos colocar para você. Então, não são tão longos, né? São relativamente curtos, porém, vai descrever todo o evento, todo o fato, de maneira que você possa entender o início, o meio e o fim. São veiculados nos diversos meios de comunicação, como nós vimos, jornais, revistas, né? Blogs, enfim.
A linguagem. Qual é a característica da linguagem? Já precisamos para você. Formal, clara e objetiva, né? Sem gírias. Então, na norma culta, texto com título, tem que ter o título da notícia, o principal, e pode trazer um texto, um título auxiliar. A outra característica importantíssima é que esses textos, eles são escritos em terceira pessoa, ou seja, para trazer a impessoalidade, para não estar se posicionando, se colocando na primeira pessoa, é na terceira pessoa. E a notícia vai versar, vai relatar fatos reais, atuais e cotidianos. Essa é uma característica muito importante para você anotar aí, certo? Os fatos constantes no gênero textual notícia, eles são reais, eles não podem ser fictícios, né? Não podem ser imaginativos, não. Tem que ser fatos reais, atuais, não podem ser antigos e cotidianos que sejam do interesse da sociedade. Isso até aqui está claro para você? Sim? Muito bem. Seguindo então, vamos aprofundar aqui o nosso estudo sobre o gênero textual a notícia. Vamos! Então, os gêneros, a temática, já falamos para você, que elas vão versar sobre vários temas, né? Especialmente sobre a política, sobre a economia, cultura, saúde, trabalho, religião, enfim, muitos temas, vários temas, né? E uma característica importante é que a gente tem que notar no gênero textual notícia é a linguagem. Vamos trabalhar então a linguagem desse gênero textual. Olha, a linguagem jornalística, segundo um princípio mesmo do jornalismo, é o seguinte, é uma máxima que eles têm, um princípio. O mínimo de palavras, então a notícia tem que ser dada, noticiada, com o mínimo de palavras, mas com o máximo de informação. Então o jornalista, ao escrever uma notícia, ele tem que focar nesse detalhe aqui, nesse princípio. Ele tem que relatar o fato, o evento, utilizando o mínimo de palavras, não pode ser prolixo. Tem que ter o mínimo de palavras, por isso ele tem que ser mais conciso, mais objetivo, mais claro, porém trazendo o máximo de informação, né? Então a linguagem jornalística, ela vai adotar a norma padrão, daí a linguagem é culta, né? A norma padrão, sem gírias, sem jargões, então, a norma padrão da língua, mas tem que ter em vista aqui que não pode perder, né, de vista, não pode esquecer qual é o público, né, desse jornal que traz essa notícia. Tem que considerar o leitor, então dependendo do público, vai adaptar sim um pouco, mas norma padrão, vai estar ali presente. Esse gênero textual, essa linguagem jornalística, vai exigir como norma, mesmo como princípio deles, que nós já falamos, que é empregar poucas palavras, o mínimo de palavra, mas contendo o máximo de informação, correção, clareza e exatidão. A exatidão tem a ver aqui com o jornalista checar o fato, né? Procurar checar o fato para poder divulgar, para que não divulgue fake news, notícias falsas e com isso traga prejuízo aos seus leitores, não é? Então o público vai receber uma notícia e o jornal, o veículo que vai divulgar tem que ter credibilidade. Então, ele vai ter que checar essa notícia, tem que ter clareza, mas acima de tudo, exatidão, precisão. A notícia tem que ser checada, né, para evitar problemas de depois ter que fazer, né, um esclarecimento, dizer que errou aqui, errou ali, e aí o prejuízo já está feito, certo? Seguindo então, vamos conhecer aqui a forma como a notícia, não é? Como a equipe de redação e o jornalista produz a notícia. Então,
de um modo geral, a notícia, o gênero textual, a notícia, numa redação, segue esse modelo, que é o que chamamos de pirâmide invertida. Então, quais são os elementos constantes dessa pirâmide invertida? Você tem aqui, ó, o título, certo? E no título, então, nós vamos ter, já para chamar a atenção, o título tem que ser bem chamativo, chamar a atenção dos seus eleitores. E nós temos o lead, certo? Que é o primeiro parágrafo constituído da notícia, o primeiro parágrafo é o chamado lead, né? Que vai iniciar aí a notícia, certo? E aqui é interessante que vai responder determinadas perguntas. E ao responder essas questões, você tem a compreensão, né? O entendimento daquele fato. Seguido tem o corpo da notícia, né? Tem o corpo da notícia, que é o desenvolvimento propriamente dito do texto. E aqui vão apresentar, né, todos os detalhes de como o fato aconteceu. Bem, esse texto da notícia, ele é criado, né, nesse esquema de pirâmide invertida, ou seja, as informações que estão aqui na pirâmide invertida, elas são as informações essenciais, elas vêm primeiro, certo? Então, vai ter essa ordem aqui que nós estamos vendo, né? E o corpo da notícia vai trazer o desenvolvimento, vai desdobrar as informações, apresentar de forma detalhada as informações sobre aquele assunto, apresentando detalhes sobre o tema, sobre o título da notícia, né? E é nessa parte aqui, no corpo da notícia, que o autor vai contextualizar o assunto, né? Vai responder a todas essas perguntas aqui do lead, né? O que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu aquele fato e como aconteceu. Lembrando que tem que ser imparcial, não pode se posicionar, não deve, pelo menos não deve, se posicionar. Não é essa a lógica, né, da notícia, o texto jornalístico, o gênero textual, a notícia, a função dele é trazer um fato, relatar, sem que o jornalista se posicione. Tem que ser neutro, tem que ser imparcial. Mas é isso que você observa no dia a dia nos nossos jornais? Atenção, veja aí, certo? Então, aqui você tem, né, uma estrutura do texto jornalístico desse gênero textual, a notícia. Queridos, vocês até aqui entenderam o gênero textual, a notícia, que é um gênero que circula na sociedade, né? E que traz informações, é importante que todos nós estejamos atualizados para entender, para compreender, né, a nossa sociedade. Nós nos informamos, né, mediante vários veículos que trazem as informações, e um desse gênero é exatamente a notícia. Nosso alerta aqui é para você ser um leitor crítico. Trazemos essas informações, das características desse texto, para que você esteja alerta ao ouvir ou ao ler uma notícia, estar atento para esses questionamentos, vendo essas características da imparcialidade, da clareza, não é? Da objetividade da notícia, que tem que relatar o fato, descrever o fato, respondendo a essas questões e pronto. Não há que se posicionar, não é? Dizer se está certo, se está errado, se é bom ou se é ruim, mas sim noticiar o fato, checando as fontes, para que a sociedade tenha informação de maneira clara, precisa e exata, né? Com objetividade, sem se alongar muito, para que você tenha conhecimento do que acontece ao seu redor. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem. Agora nós vamos conhecer outro texto, outro tipo de texto, certo? Que é o texto publicitário. Que tipo de texto é esse? Esse também é um gênero textual. Professora, gênero textual é o que mesmo? Olha, o gênero textual é aquele texto que vai dialogar, que vai trazer, né, se configurar neles aqueles 5 tipos textuais que nós temos: a descrição, a narração,
a dissertação, a injunção, certo? Então, no gênero textual, vai se configurar. E quantos são os gêneros textuais? Inúmeros. Não dá para contar quantos são os gêneros textuais. Quantas forem as necessidades de comunicação do ser humano, serão os gêneros textuais, né? Nós temos gêneros textuais tradicionais, como esse aqui, o texto publicitário, e nós temos outros já decorrentes, né, do avanço das tecnologias. Novos gêneros textuais estão sendo criados, constituídos, certo? Outros modificados. Por exemplo, estamos aqui na aula. A aula é um gênero textual, certo? Então, o texto publicitário. O que é o texto publicitário? É um gênero textual. Qual é a finalidade do texto publicitário? A finalidade do texto publicitário é promover, é divulgar um produto ou uma ideia. Produto ou a ideia, né, está assim no centro de um texto publicitário. É para isso que serve o texto publicitário, para divulgar, para promover produtos, serviços, ideia e para estimular, para convencer o interlocutor a consumir de alguma forma, certo? Consumir o quê? Consumir o produto, consumir a ideia, seja de forma comercial ou seja pelo seu engajamento, né? O seu engajamento nas ideias que são divulgadas ali, que são promovidas, ou ainda pela sua mudança de comportamento. Então veja que o texto publicitário é um tipo de texto que tem como objetivo vender um produto, um serviço, uma ideia, né? Tornar pública alguma informação, anunciar algum evento ou convencer os leitores, o público, a realizar uma ação específica, mudar seu comportamento, certo? Então, o texto publicitário é um gênero textual, né, que traz essa escrita utilizada, por exemplo, em campanhas publicitárias e vai podendo aparecer também, gente, na forma de texto escrito, de texto oral, de texto visual. Nós temos aí, por exemplo, os outdoors, né, várias formas em que eles são veiculados, certo? Então, aqui você tem o texto publicitário. Acima de tudo é o quê? Um gênero textual. Você tem aí, né, nas mídias sociais, você é bombardeado a todo instante pelas campanhas publicitárias, né, trazendo com esse objetivo, né, de desenvolver, de colocar aí para a sociedade, convencer a sociedade a consumir determinado produto, determinada ideia, né, mudar determinado comportamento. Tudo ali foi pensado nesse sentido. É esta a finalidade do texto publicitário. Promover produto, promover uma ideia, estimulando você, né, a consumir, a se engajar ali, a mudar seu comportamento. Essa é a ideia. Vamos conhecer agora as características do texto publicitário. Quais são, então, as características do texto publicitário? Vamos ver. Então, o texto publicitário, para atrair a atenção do leitor, né, com essa finalidade, ele vai conter alguns elementos, como, por exemplo, figuras de linguagem, e estas figuras de linguagem podem ser, por exemplo, as metáforas, as metonímias, antonímia, antítese também, etc. Além disso, existem alguns efeitos que são usados para causar emoções nos leitores. Então, lembrando que o texto publicitário, ele é pensado justamente para promover, para divulgar produtos, serviços, né, ideias, para engajar você, né, para convencer você a adotar determinado comportamento, mudar de opinião. Então, ali tem toda uma arquitetura, né, inclusive psicológica. A equipe, né, produtora das campanhas, do texto publicitário, não é bem pensada, é bem articulada,
para te levar a adotar determinado comportamento, aceitar aquilo como verdadeiro, causar em você emoções. É isso, provocar as emoções, né? Numa campanha publicitária, por exemplo, tudo ali é pensado e seja essa campanha publicitária para eleições, para isso, para aquilo, né? Enfim, para divulgar um produto, tudo ali está pensado para te convencer, para te seduzir, para te engajar. Isso ficou claro para vocês? Olha, então vamos ver alguns efeitos que o texto publicitário provoca. Por exemplo, o efeito banalidade versus efeito surpresa. Dois desses mexendo com as emoções, né? Efeito banalidade versus efeito surpresa. Quando uma situação aparentemente normal evolui e chega a uma conclusão inesperada, né? Então, olha aí, o efeito surpresa aliado com humor ou ironia. Então, diferentes formas fônicas marcadas pela musicalidade estão ali inseridas, constituindo tudo, né? Então, olha só, esse tipo, exemplo, o dress to impress. Então, esse tipo de texto, esse texto vai apresentar características específicas que vão tornar assim bem único. É curto, é objetivo, vai utilizar esses recursos linguísticos que nós vemos como as figuras de linguagem, que é para chamar a atenção do leitor, né? Ou do interlocutor. Tais como esses jogos de palavras, né? Utilizando as figuras de linguagem, rimas, trocadilhos, certo? Olha aqui, olha rimando aqui, viu? Então aí você já tem esses recursos, né? E além disso, esse texto deve ser claro e direto ao ponto, né? Sem deixar mais para dúvidas sobre o que está sendo anunciado ali. O consumidor tem que entender que está sendo direcionado para ele ali, tem que estimular. Seguindo, amores, vamos então conhecer um pouco mais sobre a estrutura do texto publicitário. Vamos lá. Então, os textos publicitários, eles são alterados de acordo com o meio para o qual eles são criados. Veja, todos são iguais? Não, eles são pensados de forma a atingir determinado público, determinado meio. Então, de acordo com esse público, com esse meio, eles são alterados, certo? Eles são pensados assim. Então, vão existir textos para a televisão, para o rádio, para a imprensa escrita, outdoors, internet, mailings, catálogos, etc. Cada um deles vai ter uma configuração específica, certo? Então, muitos textos publicitários, eles são constituídos por, veja, aqui são as características dele, a estrutura que compõe o texto publicitário. Então, nós temos headline ou título, que vai indicar a ideia-chave ou a promessa do texto, né? Isso é uma estrutura. Seguindo, vamos ver mais. Temos aí body copy ou corpo do texto. Tem lá o título e agora o corpo. No corpo de um texto publicitário, nós vamos ter, né, uma estrutura de um texto curto, de leitura simples, leitura fácil, que vai se constituir numa síntese, num resumo das ideias principais que está ali informando. O slogan, que também é utilizado lá, né? Um elemento utilizado. O slogan constitui-se no quê? Constitui-se na frase identificativa que vai expressar uma filosofia da empresa ou produto em questão, indicando o posicionamento da empresa ou da marca. Então, no slogan você tem essa estrutura, né, que essa frase, ela traz a filosofia da empresa, né? Aquele princípio filosófico que a empresa segue ali, o posicionamento dela ou dessa marca. Então, você já sabe que esse texto, aí esse exemplo, Nike, por exemplo, aí, just do it. McDonald's, I'm loving it. Aqui você tem o slogan da Nike, por exemplo, just do it. Just do it. Ei, meu inglês. Então, aqui você tem o slogan, certo?
da Nike, por exemplo, mostrando a filosofia da empresa, desse produto em questão, né? No caso dos tênis aqui. Da McDonald's, né? Você tem I'm loving it. Ou seja, a McDonald's adota como filosofia esse amar, esse gostar dos produtos. Da Red Bull, né? Te dá asas. Olha aí, esse você conhece, tá em português, você conhece muito bem. Então, né? Então, por exemplo, o slogan, esse primeiro, né, o Just Do It, é um dos exemplos mais emblemáticos, né, do texto publicitário da Nike, né? Então você observa que tá tudo pensado para te convencer, né? Então a simplicidade dessa frase tornou memorável, tornou eficaz, tá vivo na memória das pessoas. E é desse modo, então, que o objetivo desse texto é incentivar as pessoas a sair, a praticar esporte, né? Just do it, ó. Apenas isto, faça isso, né? Então, sair para praticar esporte, independentemente do nível de habilidade da pessoa. A pessoa nem precisa ser um corredor, nem nada, mas tá aí, é a filosofia da empresa. E a mensagem, né, bem clara, não importa se você é um atleta, se você é um profissional ou iniciante, basta fazer, just do it, faça apenas isso, né? Não interessa se você não pratica esporte, importante é que você vai usar. Então, tá aí os slogans. Muito bem. Seguindo, então, nós temos que esses textos eles vão apresentar essas características, né? Que já tornaram, né, essa mensagem bem clara para você. Muito bem. Seguindo, temos então que o texto publicitário ele traz essas características para você entender. E você é bombardeado o tempo todo pelas propagandas. Então, a nossa aula finaliza aqui. Esperamos que você tenha gostado e, sobretudo, tenha entendido os dois tipos de texto que nós trouxemos para você. A notícia e o texto publicitário, né? A diferença entre eles são dois tipos de gêneros textuais, né? Com características diferentes, porque a notícia trata, né, de um fato, de um evento do cotidiano, da realidade imediata, cotidiana, e é um texto, então, que vai trazer informações para você, certo? Muito bem, ficamos por aqui.